Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, companheiros, amigos do Centro Espírita Luz da Verdade. É com alegria que aqui estamos, a convite da nossa querida irmã Sinara Batista, para podermos refletirmos nesta noite sobre a mediunidade nesses tempos de transição planetária. Sentimos-nos honrados, com imensa gratidão na alma, porque estivemos aí, nesta casa abençoada, em novembro de 2018, no seminário Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão, com a nossa irmã Kátia Marabuco, de Teresina, né? Associação Médica Espírita lá do Piauí, e pudemos conhecer de perto o trabalho desta casa abençoada em favor dos necessitados do corpo e da alma. Um trabalho muito bonito que nos tocou muito o coração. Então, de alguma forma, estamos tentando hoje retribuir um pouco da gratidão de tudo que recebemos quando aí estivemos. E como sempre fazemos nos nossos encontros espíritas, vamos convidar a todos para uma prece de início, a fim de que possamos unir os nossos corações, nossas mentes, em torno de Jesus, que é o grande arquiteto, o grande pastor zeloso da humanidade. Vamos então agradecer ao Mestre Divino a oportunidade de aqui estarmos reunidos neste momento, Senhor, tão importante para a cura de todos nós, a cura da humanidade, a fim de que possamos, Senhor, seguir rumo à terra regenerada, que ocorrerá primeiro no coração de cada um de nós. Que os amigos espirituais nos assistam nessa noite e que possamos, Senhor, compreender à luz esclarecedora da doutrina espírita a tua mensagem de amor e de fraternidade. Guarda-nos em tua paz, Senhor, e sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, nós, essa semana passada, recebemos esse convite da nossa irmã Sinara, e ficamos meditando sobre o que traríamos para conversarmos aqui nessa noite. E é muito importante que nós estejamos tranquilos, serenos. Isso não é uma palestra. Abrimos aqui as portas do nosso coração, entramos na casa de vocês, estamos juntos no grande templo do coração, refletindo sobre o papel da mediunidade nesses tempos tão importantes que a humanidade está vivendo. E nós nos lembramos então que Kardec havia nos dito, já no capítulo 18 do livro A Gênese, lá no item 7, que esses tempos de agora não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então, o que está ocorrendo na Terra hoje é uma grande separação que já havia sido dito por Jesus entre o joio e o trigo. E às vezes nós pensamos essa parábola e achamos que a separação é fora de nós, quando na verdade ela ocorre dentro de cada um de nós. E por isso Kardec fala das entranhas da humanidade. A gente pensa nesses finais de ciclos, né?
ou finais de tempos, como é dito, em terremotos, abalos sísmicos, maremotos, convulsões no campo material do planeta. Mas a maior de todas as agitações, a maior de todas as convulsões está ocorrendo dentro do homem. Estamos começando a perceber que somos irmãos, dependemos uns dos outros. E curiosamente bastou um organismo ou um micro-organismo microscópico para poder despertar as nossas mentes adormecidas, os nossos corações ressequidos, para que pudéssemos olharmos para dentro, fazermos essa imersão que temos feito nesses dias de confinamento, para avaliarmos nossa trajetória ou a trajetória que temos feito até aqui. E isso é muito importante na questão da mediunidade. Então nós vamos perceber que o grande diretor do educandário terreno, que preside esse grande Enem planetário, que é Jesus, ele se esforça, veio pessoalmente há 2000 anos, nos deixar o roteiro para esses dias. Previdente que é, pastor zeloso, ele mesmo asseverou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Cabe-nos então, meus irmãos, aproveitarmos, porque nesses dias em que as instituições, em todos os setores da sociedade humana, estão passando por mudanças, estão abaladas em suas estruturas de um sistema materialista que já não consegue mais atender às necessidades do ser humano, existe um roteiro seguro, infalível, que está contido no Evangelho de Jesus. Por isso nós falaremos hoje sobre a mediunidade com Jesus, nesses tempos de transição. Mas vamos voltar aqui um pouquinho e ver porque a mediunidade sempre esteve presente na história humana. E por que isso? Porque somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E não como muitos acreditam, que somos seres humanos que uma vez na semana vamos à casa espírita viver uma experiência espiritual. Não. E por sermos seres espirituais, é óbvio que o contato com o mundo espiritual é um recurso inerente a cada ser humano. O que levou os espíritos a dizerem a Kardec que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Alguns com a mediunidade ostensiva, que têm compromissos, de modo a colocar esse talento, essa força medianímica em favor dos necessitados e, claro, tendo como contrapartida a sua própria melhoria moral. E outros que trabalham mais no campo da inspiração, das ideias, da intuição. E nós vamos ver que a mediunidade ela transitou em momentos cruciais. E trouxemos aqui alguns momentos cruciais da humanidade, por exemplo, a primeira revelação. Olha que importância, né? E vamos encontrar no livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 276, quando ele diz assim, a pergunta que foi feita a ele, a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Aí o Emmanuel responde, nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações e as fraquezas, as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Que resposta profunda, mas ao mesmo tempo esclarecedora, mostrando que desde aquela época todos os profetas
eram médiuns, inspirados diretamente pelos tutelados, os prepostos do Cristo, obedecendo um grande plano. Eu brinco que é o projeto clone. É o projeto do guia e modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo da humanidade? Vede Jesus. E o Cristo quer que cada um de nós desperte o Cristo interno. Então esse projeto já veio desde a elaboração do planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás. E claro, quando o ser humano começou a viver há 200 mil anos atrás, como diz André Luiz, né, no livro Evolução em Dois Mundos, e a ciência também corrobora isso, já havia esses intercâmbios que depois vieram a ser sistematizados na terceira revelação. Mas é interessante por quê? Porque no livro A Gênese, nós vamos ver a segunda revelação, quando Kardec diz assim, sobre a mediunidade, presente quando da vinda de Jesus ao mundo, a primeira revelação, a lei de justiça, ou a faceta da lei de justiça, a segunda revelação, a mesma lei, agora com enfoque no amor, e lá no capítulo 15, item 2 do Gênese, Kardec diz assim, o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era o médium de Deus. É claro, ele próprio disse, eu e o Pai somos um. E quando o apóstolo Filipe perguntou a ele, mestre, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, você convive comigo há tanto tempo e não compreendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Então a mediunidade do Cristo é o ápice das mediunidades. É a conexão direta com o Supremo Criador da vida. Inteligência primária ou primeira, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Ele era o médium de Deus, ou é o médium de Deus, né? E culminamos depois com, ainda no livro Há 2000 anos, é curioso isso, quando Lívia chega no mundo espiritual, após desencarnar no circo romano, ela tem um encontro onde o Cristo reuniu todos aqueles grandes espíritos que vieram regar a semente do Evangelho no cristianismo nascente com o próprio sangue, para que ela germinasse e pudéssemos hoje, meus amigos, estarmos aqui falando uns com os outros. E lá, Jesus faz quase que um outro sermão profético. Quem tiver o livro, leia depois esse capítulo. Ele diz assim, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Olha, todos somos médios, precisamos entrar nessa faixa vibratória do Cristo, através dos seus prepostos, dos benfeitores espirituais que nos assistem. E isso depende de nós, como nós veremos daqui a pouco, quando falarmos de nós, né? Porque até então temos falado desses grandes ícones, e o maior deles, Jesus. Mas já já falaremos de nós, enquanto médiuns, dentro do processo de transição planetária que atravessamos. E é claro, nós vamos desembocar depois na terceira revelação, que é a faceta da verdade. Justiça, amor e verdade. Não é?
E aí nós vamos ver com Kardec, que foi o advento da doutrina espírita, lá no livro Gênese, um item que às vezes nos passa despercebido, chama Caráter da Revelação Espírita, e um texto profundíssimo para compreendermos o valor da mediunidade no processo de evolução do planeta. Esse intercâmbio entre os dois planos da vida tem também esse papel de acelerar o nosso processo evolutivo, trazendo-nos informações com as quais vamos lidando e vamos buscando melhorarmos. Vamos conquistando novos horizontes de conhecimento, seja na área da ciência, da filosofia ou da religiosidade. E lá, Kardec diz o seguinte: o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Então, a mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. O Espiritismo fez um trabalho extraordinário que nunca se viu até hoje na história da humanidade em sistematizá-la, em compreendê-la do ponto de vista científico, filosófico e moral. Mas ela é patrimônio de todos os espíritos, de toda a humanidade. E é interessante que Kardec diz, visto que atinge simultaneamente pelo coração. Daí nós entendermos a mediunidade com Jesus, porque há um propósito nobre para exercermos o trabalho mediúnico. É um propósito ligado ao aspecto moral e à lei de amor que ele nos ensinou através não só das suas palavras de vida eterna, mas sobretudo da sua exemplificação divina. E aí, é óbvio que nesses processos de transição, Kardec não poderia se furtar a dizer nos prolegômenos do Livro dos Espíritos que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A mediunidade, ela funciona como um fermento que leveda a massa, fazendo com que nós possamos despertar desse sono materialista, mostrando-nos que existe a vida antes e depois da vida física. E é curioso porque esse momento que nós estamos vivendo, de uma alta mortandade no mundo, tem feito as criaturas olhar para a morte, encará-la e se perguntarem o que ocorre depois da morte, o que ocorria antes da morte. Percebe o tesouro, meus irmãos, que nós temos nas mãos? A riqueza que é a doutrina espírita. Nós não nos damos conta como ela é consoladora, porque ela esclarece, porque ela nos faz compreender os fatos, e mais do que isso, através das suas causas. Porque ela nos mostra que o sofrimento de hoje tem suas origens no ontem, e por isso nós passamos a aceitá-lo como lição de aprimoramento espiritual. Porque ela nos mostra que quem morre não morre, e nem fica dormindo no Senhor. Porque a morte é porta de acesso à vida. A vida continua no mundo espiritual dinâmica, como ela é.
Porque senão Jesus não diria que veio nos trazer vida e vida em abundância. A doutrina espírita nos explica o processo da evolução, além da forma física, que nós vivemos uma vida aqui, mas nada do que aprendemos aqui nós perdemos. Que continuamos a acumular esses conhecimentos e a despertar a nossa natureza íntima, que é a natureza do Espírito, que é a centelha divina, porque somos filhos do Altíssimo. E a mediunidade corrobora tudo isso, porque a doutrina espírita nos chegou através de quê? Da mediunidade. Por isso que às vezes, sem nenhuma crítica aqui, às vezes a gente vê alguns companheiros espíritas do movimento espírita que têm um conhecimento louvável dos textos kardecianos, das obras subsidiárias, com resistência à mediunidade. Mas não foi assim, através da mediunidade, que o espiritismo chegou ao mundo. Não foi através dos médios, que Kardec mantinha contato com mais de 1000 médios no mundo inteiro, que ele ia enviando as perguntas e, através do controle universal dos espíritos, as respostas que se assemelhavam, ele ia compilando o Livro dos Espíritos, que agora, dia 18 de abril, completou 163 anos. Nós demoramos 1857 anos para compreender a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Que Jesus é muito mais do que um líder religioso. Ele é o governador planetário, o pastor zeloso, mas que nos movimenta, porque quer que nós sigamos adiante como filhos pródigos, retornando à casa paterna, e nos orienta nesse retorno. E aí nós perguntamos, e nós, enquanto médios? Antes de renascermos no mundo, nós nos preparamos para exercer a mediunidade? É uma pergunta importante. E nós vamos ter a resposta, né? Através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Se nós nos preparamos e estamos encarnados nesse momento, é porque sabemos das coisas que irão acontecer e que já estão acontecendo. Porque aqueles que falavam, cadê a transição, agora já não tem como negá-la. Porque os fatos que hoje vivemos tornaram o processo de transição palpável, embora ele já ocorra já há algumas décadas. Nós vamos encontrar lá no livro Os Mensageiros, e aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos imaginar que nós, por uma questão kármica, desencarnamos. Estamos no mundo espiritual agora, assistindo essa palestra que eu vou trazer alguns trechos para vocês, do benfeitor Telésforo. Isso está no livro Mensageiros, no capítulo 6, essa obra portentosa de André Luiz. E aí, esse benfeitor está fazendo uma palestra para todos nós. Estamos aí no salão do grupo espírita, né? Luz da Verdade, assistindo essa palestra, todos nós, desse benfeitor. E aí ele vai nos dizer o seguinte: desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, Nosso Lar, ele está falando da colônia Nosso Lar, tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Presta atenção que nós estamos encarnados e estamos desencarnados. E trabalhamos, militamos, todos nós que estão assistindo agora, na tarefa mediúnica. Ele está falando para nós. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente.
Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Olha aí, os médios dialogadores. E nós escutando tudo aquilo e passando um filme na nossa mente sobre a nossa conduta como médiuns enquanto estávamos encarnados. E aí, ele chama um médium desencarnado há mais tempo, chamado Otávio, para que ele possa dar o seu testemunho sobre a preparação dele, antes de vir para o mundo físico. E Otávio diz assim, isso está no capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo rigorosamente sadio. Gente, a gente escuta isso e é a grande verdade. A nossa encarnação é produto do amor de muita gente no mundo espiritual. Quantos intercederam a nosso favor? Talvez não tivesse créditos para que pudéssemos estar aqui, mas intercederam com seus próprios créditos espirituais. Espíritos que estão em faixas evolutivas superiores, que têm ligação afetiva conosco. Como é que nós estamos respondendo a esses irmãos através da nossa conduta atual? É uma reflexão importante. Esse médium aqui, Otávio, que foi um médium falido, fracassou, 30 anos no mundo espiritual se preparando para reencarnar. Quanto tempo nós passamos lá? Quantas aulas nós tivemos? Nós estamos aqui só relembrando. Quantos cursos fizemos? Quantas incursões com as equipes espirituais nós fizemos no aprendizado? E hoje, como estamos desempenhando? Então imagina que nós estamos desencarnados pensando na nossa vida, que temos feito até aqui. Aliás, essa é a proposta da pandemia. Reavaliarmos nossa trajetória para tomarmos rumos melhores, não é? E qual é a causa, então, do fracasso mediúnico? Qual é a causa do fracasso mediúnico? Bom, nessa mesma palestra, Telésforo vai nos dizer: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Aí alguns dizem assim, mas Emmanuel, como eu vou me lembrar do que eu me comprometi? Nós não precisamos nos lembrar dos fatos, dos detalhes. Mas se eu estou aqui agora com o compromisso da mediunidade, seja ele qual for, em qual modalidade for, mesmo aquela que não participa de uma tarefa mediúnica específica, porque somos médiuns do amor, somos médiuns da beneficência, somos médiuns da indulgência, somos médiuns do perdão. E olha o campo maravilhoso que nós estamos tendo agora em nossa família, para sermos esses intermediários da harmonia dentro do nosso lar. Estamos convivendo muito mais intensamente. Então, em qualquer ponto que estivermos, somos um intermediário. Francisco de Assis disse, né? Ou melhor, a oração franciscana diz: fazei-me instrumento da vossa paz. Então, esquecemos a nossa responsabilidade.
Não estamos aqui num parque de diversão, de lazer, em que somos irresponsáveis, levianos nas nossas relações uns com os outros. A caridade que Jesus nos fala, quando é perguntado no Livro dos Espíritos, qual o significado ou o sentido da caridade conforme entendia Jesus? Os Espíritos colocam 3 coisas: benevolência para com o outro, bondade; indulgência para com os erros alheios, tolerância, porque nós também erramos; perdão das ofensas. Em nenhum momento os Espíritos falaram em dar alguma coisa material para alguém. Situaram a caridade na relação nossa uns com os outros, como instrumentos, como médiuns da harmonia. Ele prossegue dizendo: deste-vos na maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muito de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então, somos aqueles que falamos maravilhosamente bem, mas o nosso discurso ainda está distante da nossa prática. Como diria Paulo Freire, grande educador e pedagogo, é preciso que a cada dia aproximemos o nosso discurso da prática. Então é muito importante nós termos esse conhecimento, porque se aproximarmos da mediunidade com amor, não teremos mais medo. O medo simplesmente desaparecerá do nosso psiquismo, porque estaremos numa conexão tão profunda com os planos superiores da vida, que tudo isso será apaziguado em nós. Mas somos muito levianos, falamos sem discernimento, como ele diz aqui, ocupamos-nos de atividades inúteis, que não nos trazem nenhum progresso espiritual. Precisamos aproveitar melhor o nosso tempo aqui no mundo físico, é tão breve, gente. Porque estudamos lá, nos preparamos lá e viemos fazer as provas aqui. Estamos no Enem planetário. Não há mais tempo a ser perdido. E Chico Xavier, que o maior sofrimento do espírito no mundo espiritual, quando ele chega lá após a desencarnação, é a consciência do tempo perdido. É hora de arregaçarmos as mangas e começarmos. Lembre-se que estamos desencarnados no Salão do Luz, escutando a palestra de Telésforo e pensando em nossas vidas até então. Segue o benfeitor. Não soubeste recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Porque a gente quer servir de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade do alto. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Senhor, eu não tenho o necessário para servir. Meu filho, toma aqui. Ao invés de servirmos, nos perdíamos com os bens da terra e as velhas ambições que fizeram com que nós tivéssemos limitações desses bens hoje, aquela ambição retorna. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarraste a ideia da existência cômoda. Ah, não, né? Eu preciso descansar. Gente, nós temos que cuidar desse instrumento aqui, desse corpo físico. Mas é preciso termos a medida exata do cuidado e da indolência e da ociosidade. Precisamos ter essa medida exata. E ela vem na medida em que eu estou sempre pronto a servir. O Criador não nos envia tarefas para nos sobrecarregar. As atividades que nos vêm são aquelas de que necessitamos. Diz ele mais: junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Quantos de nós nos perdemos por não dominarmos
as nossas forças sexuais. Como diria Jorge Andréa, naquele belíssimo livro, psiquiatra, espírita, grande propagador do aspecto científico da doutrina espírita, forças sexuais da alma. Nós temos que buscar esse controle, porque na verdade os espíritos dizem que nós somos, para o nosso corpo, o Deus do nosso corpo. As nossas células obedecem. O que nos falta, e eles dizem isso lá no Livro dos Espíritos, é a vontade. Quando eles perguntam se a gente consegue vencer os nossos maus pendores e más inclinações, eles falam sim. O que vos falta muitas vezes, na maioria das vezes, é a vontade. E na maioria das vezes podeis fazer isso com pouco esforço. Mas preferimos nos render aos desregramentos do passado que assomam em nós. É o joio que vem à tona, mas não é para repetirmos, é para ser ceifado, segundo a palavra de Jesus na parábola, e lançado ao fogo, ou seja, um processo de purificação. Não é? E aí ele diz, ao lado da família voltaste à tirania doméstica, e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Percebe onde a gente escorrega? Agora mesmo estamos tendo a grande oportunidade de servirmos dentro das nossas famílias, de sermos úteis. Se não o fizemos até agora, vamos experimentar até nos serviços do dia a dia. É fundamental isso. Isso dá uma alegria tão grande. Outro dia aqui em casa eu já havia prometido aqui para a minha turma aqui que eu ia fazer um pão e estava enrolando com isso. E fiz um pão, mas eu fiquei muito feliz de ter feito. E ficou gostoso, viu, gente? São as mínimas coisas. Diz o Chico que Jesus não nos pede para escalar o Everest. Apenas nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, e agora? Diante desse quadro, esquecimento de compromissos, medo, nós temos medo de ter atritos uns com os outros dentro da instituição por causa da mediunidade. Não vou assumir a mediunidade não, senão vai ficar todo mundo me procurando. Esse medo precisa desaparecer e ser transmutado na alegria de servir. Porque quando experimentamos essa alegria de servir, não há medo que possa ser obstáculo em nossa realização em favor do próximo. E aí? Acordamos. Era um sonho, gente. Estávamos no salão do Luz, escutando o teléfono, como se tivéssemos desencarnados. Mas em verdade acordamos. Acordamos. E aí, ufa, ainda temos tempo, não é? É possível recomeçar, então, a partir de agora, da condição mediúnica em que nos encontramos, é possível nós recomeçarmos. É possível. E nós vamos, o que fazer? Aí o Telésforo já nos dá a dica. Foi a última coisa que ele disse na palestra. Ele diz assim, levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos os resultados precisos é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. E ninguém espera subir espiritualmente, sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Sheila, no livro Encontro Fraterno, diz assim, não acredite em progresso espiritual com facilidades. Nós temos que conquistar. É o bom combate de que Paulo nos fala, diário. Não o combate com os que estão fora de nós, mas com os que estão dentro de nós. E é uma multidão, gente. Como aquele endemoniado disse para Jesus, quem sois? Chamam-nos de legião, porque somos muitos. Temos uma legião. Quantas vidas nós já tivemos? Quantas personalidades, quantos nomes, quantos corpos habitamos, quantos idiomas, quantas profissões.
E quantos caminhos tortuosos trilhamos. Então é preciso termos a coragem de vencer a nós mesmos. Esse é o bom combate. Quando Paulo, já no final da vida, diz: guardei a fé, cheguei ao final da carreira, venci o bom combate. É isso que o Telésforo está dizendo. Existe tempo, porque o tempo na questão espiritual não é medida pela quantidade, mas pela qualidade com que vivemos os instantes abençoados da presente encarnação. Então vamos ver como é que é isso. Então o que fazer? Ele já disse. Como fazer? Lá no livro Vida em Vida, tem um poema da Maria Dolores, através da mediunidade de Francisco Xavier. Ela diz assim: alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregastes à beira do caminho e caíste, talvez em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor que visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar. Levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar. É o trabalho. É o trabalho dentro de nós, para que possamos expressar fora de nós a nossa condição de seres que estão se esforçando por domar as más tendências, e aí sermos reconhecidos, como disse Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más tendências, o que vai redundar em sua transformação moral. É para isso que o Espiritismo veio ao mundo. Kardec vai nos dizer, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo não vingaria no mundo pelo fenômeno da mediunidade, porque a mediunidade é um instrumento, mas sim pela capacidade de transformar moralmente ao homem. É para isso que o Consolador Primitivo veio ao mundo. E aí, no livro Mediunidade e Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Qualidade na Prática Mediúnica, através de Divaldo Franco, ele nos dá um roteiro. Como é que a gente atende esse compromisso assumido com a mediunidade? Não é isso que a gente pergunta? Como é que eu atendo ao meu compromisso mediúnico? Qual a melhor forma? E o Manuel Filomeno fala 4 coisas: estudo, ação e realização, oração e meditação. Estudo, nós já estamos fazendo. Fizemos lá, estamos fazendo aqui. Pelo menos assim a gente espera. O médico que já disse que já sabe tudo, é grande a preocupação. Porque a cada momento que a gente pega um livro de André Luiz, parece um livro quântico, não é isso? Você lê o livro um ano atrás e lê agora, você entende nuances, percebe nuances, porque a gente amadurece. À medida que a gente vai trabalhando na mediunidade, na ação do bem, o nosso psiquismo, a nossa capacidade de compreensão vai ampliando. Então o estudo é permanente. Por isso que as palavras de Jesus são de vida eterna. Já pensaram nisso, que nós vamos estudar o Evangelho ao longo da nossa imortalidade? Porque o Evangelho é de Deus, gente. Ele vale em qualquer recanto do universo. E aí nós vamos ver lá nesse mesmo livro, o livro Os Mensageiros, o André Luiz vai, levado por Tobias, ao centro de mensageiros, de onde saem os médiuns e tarefeiros da área mediúnica, lá no Ministério da Comunicação. E aí André Luiz, olhando aquele prédio muito bonito, pergunta para Tobias, né? Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? E Tobias diz assim: não, temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação moral. Ou seja, onde se estuda o Evangelho lá. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. E ele prossegue dizendo: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente,
O Ministério da Comunicação não é um correio que envia cartas falantes apenas. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e de auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Não preparamos, pois, nesse centro simples postalistas, mas espírito que se transforma em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Percebe, gente? A gravidade das responsabilidades que o médium traz consigo não é simplesmente para que ficarmos apregoando, apenas estudando, porque o segundo item que Manuel de Filomeno de Miranda fala é o quê? Ação, realização. Não é só ação, eu preciso realizar. Eu preciso renovar meus hábitos. E a mediunidade é um instrumento para nós. Talvez sejamos os espíritos mais devedores, aqueles que militam na área mediúnica. E por isso precisamos da medicação mais forte. O espiritismo por si já é das medicações mais fortes. Porque aqueles que militam nas fileiras da doutrina espírita são dos doentes mais graves. Então é importante nós refletirmos isso. E ele diz assim, o prepare a realização. Preparação não constitui ainda a realização. Nós nos preparamos lá. Quando é que a gente realiza? Aqui. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. A redenção humana necessita de renúncia e altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumental e inútil. Missionário não é só aquele que desempenha uma tarefa para a humanidade. Eu posso ser um missionário que estou desempenhando uma atividade dentro do meu ciclo familiar. Eu vim com essa tarefa. Dentro da minha comunidade, dentro da casa espírita. Então cada um de nós veio com uma tarefa. Só precisamos alinhar as nossas necessidades, o nosso querer, com o querer e a vontade do Pai. E aí o Chico tem uma resposta, melhor dizendo, né? O Chico não, Emmanuel tem uma resposta maravilhosa no livro Consolador, questão 387. Perguntaram para Emmanuel assim, qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Essa é a nossa primeira tarefa. Através do trabalho mediúnico, a gente se evangeliza. Porque eu penso assim, eu preciso ser melhor para quando chegar na reunião mediúnica, eu ser um instrumento mais dócil, obediente, mais maleável nas mãos dos benfeitores. Eu preciso melhorar lá fora. É no meu dia a dia que eu me preparo. Não é ali nas 2 horas que eu fico dentro da sala mediúnica. Ali é a consequência de um trabalho que eu já vim realizando durante o dia inteiro. Uma vez um jovenzinho chegou para o Chico, bem jovem, em Uberaba, tinha 15 anos, e perguntou para ele assim, Chico, que trabalho maravilhoso, você é um médium extraordinário, eu quero ser um médium como você. E o Chico olhou para ele, sorriu e falou assim, ô meu filho, que bom que você quer servir. Mas antes de ser um médium, vá fazer o bem. Essa é a melhor educação mediúnica. E é isso, porque quando eu faço o bem, quando eu desvio a atenção, desloco o centro da minha atenção de mim mesmo, processo egoístico, para o outro, eu me alinho com a lei de Deus. Porque segundo Paulo o apóstolo, na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos,
Qual é o objetivo? Qual é o fim? Qual é a finalidade para o que fomos criados? Gravitar em torno da unidade divina. O que nós fazemos, queremos gravitar em torno de nós. Então, a caridade, a mediunidade é uma porta que se abre para a gente deixar de olhar para nós e olhar para o outro. E exercer aquela lei chamada lei de cooperação que vige no universo inteiro. E isso vai fazer com que a gente se aproxime de instâncias da nossa consciência que até então eram desconhecidas para nós. Porque a nossa consciência divina que existe lá no âmago de cada um de nós, ela é amor. Porque segundo João Evangelista, Deus é amor. E se somos filhos dele, também somos amor. E a caridade é o quê? Que os Espíritos nos dizem, o amor em ação. É a expressão visível do amor. E Emmanuel diz que a caridade tem duas partes. A parte visível, em que eu sou instrumento da misericórdia divina em favor do outro, e a parte interna, em que eu me transformo. É por isso que o bem faz com que os nossos potenciais divinos venham à tona. Nós despertamos as potências da alma fazendo bem. E, consequentemente, os nossos potenciais mediúnicos se ampliam e somos cada vez mais instrumentos melhores nas mãos dos amigos espirituais. E aí, o Telésforo diz assim, só finalizando essa questão do preparo pela ação e realização. Noutros ministérios, ele está falando do Ministério da Regeneração, né? Da regeneração não, da comunicação. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Essa é a qualidade. Peguem os livros de André Luiz e nós veremos lá que a qualidade apreciada pelos benfeitores não é se o médium tem muito, é uma biblioteca ambulante, né? Se sabe falar muito bem. A qualidade é a boa vontade. Isso é o que eles mais apreciam. Como diria lá na minha terra, não tem tempo ruim para ser útil, para servir. Está sempre pronto para dar uma palavra amiga. E eu não estou dizendo só de reunião mediúnica não, porque a gente passa a maior parte do tempo lá fora. E a mediunidade não tem um interruptor que eu desligo quando eu saio da sala de reunião mediúnica. Ela está presente em mim 24 horas, inclusive quando eu estou fora do corpo físico. Existem reuniões mediúnicas no mundo espiritual, das quais, se eu estiver preparado, serei convocado a participar. E aí o preparo pela oração, não é? Estudo, ação e realização e a oração. E aí nós fomos lá buscar a mensagem, o poema, o soneto Mensagem Fraterna, de Alta de Souza, de Chico Xavier, né? Através de Chico Xavier. Quando ela diz assim, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Gente, isso é tão profundo. Como é que está o nosso templo do coração? Está abandonado? Como é que está a nossa oração? Ela é só um efeito de movimentação da língua na cavidade bucal que emite sons, ou ela está repercutindo na abóbada do nosso coração? Precisamos refletir sobre isso. Como temos orado nesses tempos? Como filhos do Altíssimo ou simplesmente como alguém que repete algo para que possamos dizer que hoje eu já fiz a minha oração? E o que é oração também? Senão também a nossa ação que nós fazemos no bem. É uma oração que nos conecta com as faixas superiores da vida. E Jesus nos ensinou a orar lá na oração dominical. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno, olha aí, a mais alta de todas as capelas,
E tendo fechado a porta, ali é você com o Criador, com o Pai. Ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Precisamos desse banho. O Chico dizia, eu não consigo entender como alguém nesse mundo consegue viver sem a oração. Jesus, nos momentos mais cruciais da vida dele, orava no Getsemane, no horto, em todos aqueles momentos. As suas palavras no auge do sofrimento da cruz foi uma oração. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então precisamos, gente, adotar a oração como um padrão diário das nossas vidas. Isso é fundamental para o médium, porque ele vai manter o seu padrão de conexão espiritual elevado em todos os instantes. E por último, a meditação. Quanto importante nós reservarmos um pouco de tempo para mergulharmos em nós. O homem busca desesperadamente a exploração do universo exterior. Hoje tem projetos aí de retornarmos à Lua, construirmos lá uma base para podermos ir a Marte. E o universo interior, o cosmos interior, ainda totalmente inexplorado, que somos nós. Porque se somos filhos do Altíssimo, dele também herdamos dentro da nossa relatividade seus atributos. E um dos atributos da criação é a infinitude. Não podemos acreditar que o universo interior seja finito. Porque senão teríamos chegado ao ápice da evolução e seríamos o próprio Deus. Então, essa meditação, pararmos um pouquinho no nosso dia, seja de manhã, seja à tarde, respirarmos, fixarmos a nossa mente, que parece um macaquinho pulando de galho em galho, darmos um ritmo para ela. Não existe ritmo melhor do que a respiração. É o ritmo do universo. O universo contrai e expande. A maré sobe e desce. A respiração entra e sai. Então nós precisamos aquietar a nossa mente. Nós temos uma atividade febril. Um pensamento puxa o outro, vocês já prestaram atenção? Experimentem sintonizar a atenção de vocês com a respiração. Tire a atenção daqui, passe ela para as narinas. Feche os olhos. Observe o ar entrando e saindo. Né? Não é tão fácil, porque a nossa mente está destreinada, mas seja perseverante. Alguns se sintonizam com o batimento cardíaco, que também é uma diástole e uma sístole, né? É uma contração e uma expansão. Mas o fato é que precisamos mergulhar dentro de nós. E meditar aqui, nós estamos falando de ficar pensando sobre as coisas. Isso também temos que fazer. Como Santo Agostinho nos ensinou na pergunta 919. Passarmos em revista todo o nosso dia. Mas estamos falando de entrar em conexão com aquilo que somos. Através do silêncio. Fazermos silêncio interior. Mergulharmos dentro de nós. Isso é fundamental, gente. Isso é um banho, um mergulho na nossa essência. E eu garanto para vocês, vocês vão se sentir muito bem. Faça isso 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Vocês vão se sentir tão bem, que vocês daqui a pouco vão aumentar esse tempo. Né? Então essa meditação é fundamental. Nós precisamos, quem diz isso é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, quando ele fala das potências da alma, ele diz que nós temos 2 esferas de ação e de expressão. Uma esfera exterior,
superficial, que ele chama de ego, que é a nossa personalidade, essa ação que nós temos para fora no mundo. Ele diz que nós temos uma outra esfera interna, que é o ser divino. Essa esfera interna é que controla a externa, quando nós temos consciência disso. Então nós precisamos aproximar esse nosso ego do nosso ser, até o dia em que eles vão se fundir. E seremos a expressão da divindade que habita em nós. Ainda vai demorar algumas encarnações, mas temos que começar. O movimento da caridade já provoca isso, é outro caminho. Porque o ego, só para mim. Quando eu faço caridade para todos. Aliás, foi isso que o ministro Sanzio disse, né, em Ação e Reação. André Luiz perguntou para ele, o que é o bem e o mal? Ele disse, André, o bem é a harmonia, a segurança, o bem-estar para todos. O mal é a harmonia, a segurança, o bem-estar só para mim. Isso é que é o mal. A gente vê o processo de egoísta é a essência, por isso que os espíritos dizem que o egoísmo é a raiz de todos os males. E finalizando, meus amigos, já estamos próximos de encerrar. Eu queria deixar aqui uma mensagem do professor Eurípides Bassanufo, esse grande mestre do amor, que coincidentemente desencarnou em 1918 numa gripe espanhola, uma pandemia da gripe espanhola, em Sacramento, cuidando daqueles que estavam doentes. E ele nos dá uma mensagem para esses tempos da nova era, para que possamos ser de fato médiuns do amor de Deus, em favor de todos que nos circundam e consequentemente de nós mesmos. Diz ele assim, há criaturas, a mensagem chama Nova Era, está no livro O Espírito da Verdade. Ele diz assim, há criaturas que deixaram na terra como o único rastro da vida robusta que usufruiu na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta, que lhes vestir o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo. Usaram os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre amigos, entre vários grupos de seres amigos, espíritas. Muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O espiritismo, a rasgar-nos as mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte, somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras.
É necessário viver e sentir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Nós agradecemos a todos a paciência de ter nos escutado. Agradecemos o convite recebido. Agradecemos pela vida e a oportunidade de conhecer esses amigos maravilhosos aí de Recife e de Olinda. E queremos então, nesse momento, fazermos a nossa oração. Aqueles que quiserem colocar uma garrafa de água, um copo de água para fluidificar, podem fazê-lo. Vamos pensar em Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar esse mestre de amor e de misericórdia, que tantos benefícios tem trazido para as nossas vidas ao longo dos milênios. Nós só temos a te agradecer, Senhor Jesus, a bênção da presente encarnação. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de ter amigos, de ter uma família, Senhor, de termos a oportunidade de trabalhar em Teu nome hoje. Porque no passado, certamente fomos daqueles que detrataram a Tua mensagem, que empunhamos armas, que vitimamos em Teu nome. Sustenta, Senhor, as nossas mãos na presente existência, para que possamos sorrir onde antes derrubávamos, Senhor, para que possamos enxugar lágrimas onde antes fazíamos chorar. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de servir. E nessa noite te pedimos por todos os que sofrem, os que estão nos hospitais, Senhor, os que estão nos presídios, nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, nos leprosários, debaixo das pontes, das marquises, os que estão nos casebres das periferias, Senhor, mas também nos palacetes, onde sobram bens materiais, mas graça à miséria moral. Abençoa, Senhor, os nossos governantes. Dá-lhes a consciência das gravidades de responsabilidades que tu lhes confiastes na condução das nações, em especial do Brasil. Desperta-lhes, Senhor, para que possamos juntos seguir a tua mensagem e transformar o Brasil no coração do mundo e, mais do que isso, na pátria do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos em tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Estamos felizes. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão. E que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.